Fala galera, tudo bem? Mais um episódio aqui no canal do Geração Saúde Seguros e hoje nós temos o privilégio de falar sobre judicialização. Então acompanha, já aproveita, curte, compartilha com todo mundo que puder. E lembrando, nosso intuito principal é levar relevância para você cliente, prospecto, empresa e todos que estão envolvidos nesse ecossistema do mercado, entendendo todas as informações para uma contratação mais adequada ou até mesmo uma busca de informação. E hoje nós temos o privilégio de receber um dos ícones do mercado de direito à saúde, Rafael Roba. Obrigado pela presença, prazer tê-lo aqui. Espero que a gente possa contribuir aí bastante com informação para a galera. Obrigado, Thiago. Prazer é meu, espero também poder contribuir. Quero agradecer, antes de mais nada, o convite. É um privilégio, é um prazer estar aqui. Enfim, vamos tentar esclarecer aí os pontos, os assuntos, ver de que forma a gente pode auxiliar as pessoas a terem mais lucidez na hora de contratar um plano de saúde, né? Que é importante. Ótimo. E como eu dei um spoiler aqui no começo, eu falei de um ícone do mercado de advocacia voltado à saúde. Fala um pouco da sua especialidade, da sua atuação, um momento que você tem toda a liberdade para falar sobre o escritório, e como tem sido a conduta de vocês no dia a dia. Bacana. Bom, ícone acho que é uma bondade sua, mas eu sou sócio do Vilhena Silva Advogados, né? O Vilhena Silva Advogados é um escritório especializado na área da saúde, a gente já atua há mais de 20 anos nessa área, atendendo consumidores, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, tanto para prestar uma consultoria jurídica especializada, de forma que o consumidor, no momento de contratar um plano de saúde, tenha noção ali dos riscos que ele eventualmente pode enfrentar naquele contrato, ou eventualmente para solucionar um problema que ele já tenha, né? Então, um reajuste abusivo, uma rescisão de contrato, uma negativa de tratamento, tudo isso são questões que a gente enfrenta no dia a dia, né? E quando necessário leva o caso ao judiciário para tentar proteger o direito do consumidor. Legal, você já citou de alguns pontos super importantes e do cotidiano. Infelizmente, o mercado de plano de saúde ele tem enfrentado um momento turbulento, um momento de mudanças. E isso, naturalmente, tem impacto total no cliente final. E um dos impactos que a gente tem notado nos últimos dias de forma mais forte, mais incisiva, são os reajustes. Reajustes esse ano superou, em alguns casos, a 40%. Como que o consumidor pode se precaver com relação a isso? E até antes de pensar como o consumidor pode se precaver com relação a isso, será que a lei que gere o nosso mercado ela está defasada? Precisa um envolvimento das partes para que isso não aconteça? Legal. Bom, Thiago, acho que antes de entrar nesse ponto, né, da questão dos reajustes excessivos que têm sido aplicados, acho que como a gente também fala aqui para um público leigo, acho que é importante só explicar um pouco quais contratos sofrem quais reajustes, né? Acho que Ótimo. acho que esse é um esclarecimento importante. Então, o que nós temos hoje são basicamente dois grandes grupos de contratos, né? Os contratos individuais e familiares e os contratos coletivos, que podem ser coletivos por adesão ou coletivos empresariais, né? Boa. Então, os contratos individuais e familiares, que são aqueles que as pessoas contratam como pessoa física, né, diretamente com a operadora, esses contratos eles têm um reajuste regulamentado pela ANS. A ANS é que determina qual é o índice máximo de reajuste que vai ser aplicado. Já com relação aos contratos coletivos, eles não são regulamentados pela ANS, né? Então é a própria operadora que apura o índice de reajuste e isso não passa por nenhum controle e também por nenhuma fiscalização por parte da ANS. Esse reajuste dos contratos coletivos, como prática de mercado, ele é composto por um item que é a variação do custo médico hospitalar ou a inflação médica, né, que a própria operadora é um índice que a própria operadora que apura, e também a sinistralidade, que nada mais é do que a utilização, né? Sim. Então, quanto mais aquele grupo utilizar, maior vai ser o reajuste do plano. É uma relação entre a receita e a despesa. E esses dois elementos são unificados num índice único e aplicado ao consumidor.
Eu acho que o grande problema hoje dos reajustes está nos contratos coletivos, né? Isso, os contratos individuais já não é mais um problema. Já foi um problema. A ANS, em um determinado momento, ela revisou a metodologia de reajuste e hoje já não é mais um problema. Tanto é que a gente não tem judicialização quanto aos reajustes dos planos individuais. A judicialização está nos coletivos. E o grande problema dos reajustes dos contratos coletivos é a falta de transparência, tá? Uhum. É muito comum as pessoas acharem que o judiciário interfere no reajuste sem entender o problema, mas não é verdade. Hoje, o entendimento majoritário no judiciário é que o reajuste por sinistralidade, que é o que costuma gerar um índice mais Sim. alto, ele não é indevido, ele não é abusivo, desde que ele seja demonstrado pela operadora. Mostra a conta. Exatamente. E hoje os consumidores na justiça conseguem, na grande maioria dos casos, revisar o reajuste aplicado pela operadora nos contratos coletivos, justamente pela falta de transparência da operadora. A operadora não demonstra como ela chegou nos percentuais de aumento. Você é corretor, você deve ter empresas na sua carteira que sofrem reajustes altos, né? Eu já enfrentei situações que a operadora aplicou reajuste 90%, 100%, cento e poucos por cento naquela carteira. E aí, quando esse tema é judicializado, a operadora não consegue demonstrar como ela chegou nesse percentual, né? Então, é justamente a falta de transparência que tem levado a esse até excesso de conflito entre consumidores e operadoras de plano de saúde. Pensando no lado comercial, a gente costuma sinalizar quando a operadora solta um reajuste que ultrapassa os seus 50%, 90, 100, 140, como alguns casos que a gente já recebeu notificação por parte do cliente, aquele susto, é um claro desinteresse comercial. Uma falta de interesse comercial por parte da operadora. E a gente já entra uma segunda situação que é eles têm até autonomia para uma rescisão de contrato. Essa autonomia é dada tanto para o cliente como para a operadora. Uhum. A gente costuma chamar de rescisão unilateral. Sim. Mas muitas das vezes elas são de forma não informada, de forma até leviana, né? Por parte das operadoras. Onde não existe uma informação clara, onde não existe o detalhamento do porquê. Porque eu não posso sofrer quando eu contrato um produto ou serviço por algo que tem erro de conduta da outra parte. Então, se a operadora está com problemas financeiros, como a gente percebeu aí nos últimos anos, algumas, ele não pode sair me notificando que vai cancelar simplesmente por um problema de caráter pessoal deles. Sim. Ele precisa me justificar o porquê que eu estou saindo, qual foi o motivo que agravou essa situação ou esse interesse de cancelamento na minha pólice, porque senão a gente fica perdido, fica na mão totalmente da operadora. E é legal a gente reforçar que aqui não é defendendo A ou B, em sim a informação de forma clara. Sim, porque assim, a gente não pode esquecer que isso é uma relação de consumo, ainda que tenha uma empresa contratante e uma empresa fornecedora do serviço. Mas essa empresa que está contratando o serviço de plano de saúde, ela contrata para consumo próprio, né, dos seus funcionários, dos seus sócios. Então, ela é a destinatária final desse serviço e ela contrata como consumidora. Isso não tem mais questionamento, tá? Inclusive, a própria lei dos planos de saúde, com uma alteração recente, deixou claro que os planos de saúde, todos eles, inclusive os empresariais, se submetem ao Código de Defesa do Consumidor. Então, é uma relação de consumo. Tá? Ótimo. Isso já dá uma segurança. E um dos direitos básicos do consumidor é a informação clara e transparente sobre o serviço que ele ou vai contratar ou que ele já está usufruindo. Então, quer dizer, uma operadora que aplica um reajuste sem dar a devida informação, ou uma operadora que faz uma rescisão imotivada, sem deixar claro ali os motivos que ela está fazendo essa rescisão, tudo isso são claras ofensas ao direito do consumidor, né? Sem considerar que o próprio Código de Defesa do Consumidor ele proíbe cláusulas contratuais que gerem onerosidade excessiva para o consumidor, que gerem uma obrigação iníqua e abusiva contra o consumidor, né? Então, são todas situações que o próprio Código de Defesa do Consumidor, na maioria das vezes, resolve. Então, quando você me perguntou,
A lei precisa de avanço? Não precisa. O que precisa de avanço é a prática do mercado. Né? O mercado precisa melhorar suas práticas, precisa garantir maior transparência e não só Boa. isso, né? Uma atuação melhor da agência reguladora, da ANS. Né? A agência reguladora ela tem como uma das suas finalidades institucionais garantir a efetiva defesa do consumidor, mas na prática a gente não vê isso acontecer. Né? Se a ANS de fato atuasse, fiscalizasse, punisse práticas abusivas contra o consumidor, muitas dessas práticas de falta de transparência, de rescisão imotivada quando tem um beneficiário em tratamento, muitas dessas práticas já não seriam um grande problema atualmente. Né? Então, falta de fato uma atuação Mais incisivo. mais incisiva, uma atuação da ANS de fato para garantir a efetiva proteção do consumidor. É algo que eu vi transitando informações nos últimos tempos, foi sobre o debate de descredenciamento médico. Sim. Algo que sempre foi muito claro e já está estabelecido. Que se você faz um descredenciamento, primeiro, tem que ser notificado todos os beneficiários. Sim. E você tem que ter um hospital ou atendimento de igual ou melhor padrão na região. Sim. E isso sempre foi estabelecido. Agora está voltando a se falar disso, algo que já está determinado. Então a gente está voltando em assuntos que já estão previstos em contratos, já estão, a lei já te preserva com relação a isso, mas a gente está voltando em debates que não vão mudar nada. É verdade. A lei dos planos de saúde já resolve isso desde 1998. Né? Então a gente já tem mais de 20 anos de regulamentação dessa situação. O que a lei diz? Que a rede credenciada ela precisa ser garantida pelo plano de saúde, né? A manutenção dessa rede credenciada precisa ser garantida pelo plano de saúde e a substituição de eventual prestador, ela pode acontecer desde que seja uma exceção, uma situação excepcional, né, em uma situação que realmente a operadora não consegue mais manter aquele determinado hospital e ela exige que haja substituição, como você mesmo colocou. Então não basta a operadora retirar um hospital e dizer que já existe na rede credenciada outro hospital para atender. Né? Esses dias eu recebi a carta de descredenciamento de uma operadora que encaminhou para um cliente meu. E a operadora descredenciou 4 hospitais e disse que na rede, os outros hospitais da rede credenciada iriam absorver essa demanda. Isso é uma outra situação. Isso se chama um redimensionamento de rede por redução. Tá? Que é diferente do descredenciamento. O descredenciamento ele exige a substituição. O plano de saúde descredencia um hospital e obrigatoriamente precisa colocar outro em substituição na mesma categoria e na mesma localidade. Sim. O redimensionamento da rede por redução, quando o plano de saúde reduz o tamanho da sua rede, isso exige uma autorização prévia da ANS. Então, as operadoras que têm feito isso sem autorização prévia da ANS estão cometendo uma ilegalidade, né? E aí a questão é, o que a ANS está fazendo com relação a isso? A gente volta ao ponto do, cadê o acompanhamento? Cadê Exatamente. Ser mais incisivo nesses pontos, né? Que são importantes para o consumidor final. Então, a maioria das situações, a própria legislação já resolve. A questão é que falta uma atuação mais enérgica da ANS para fiscalizar e combater esse tipo de prática. Por isso que esses casos acabam indo para o judiciário, né? O judiciário não provoca a judicialização, né? O judiciário ele é um órgão inerte. A judicialização chega ao judiciário porque as coisas não funcionaram antes. Então as pessoas buscam o judiciário para pedir proteção aos seus direitos. Né? Então, claramente, a omissão da ANS é uma das causas que leva ao crescimento da judicialização. As operadoras veem a judicialização, os advogados, como não concorrentes, mas como aqueles que querem destruir o mercado. Então, a interpretação e a falta de comunicação entre as partes que pode estar gerando essa percepção por parte deles equivocada. Porque eles estão querendo só defender o deles e não estão pensando num todo.
Bom, assim, a própria Constituição Federal, né, ela estabelece que, dentre os princípios da ordem econômica está a defesa do consumidor. Então, olha que interessante. A Constituição Federal coloca o consumidor dentro da lógica de mercado, né? O consumidor não está fora do mercado, ele faz parte do mercado. Então, tem que ser de interesse das operadoras também cuidar do consumidor. Porque é da onde vem o dinheiro, não é? Sim. Quem paga a operadora é o consumidor. É. Então, nenhum mercado existe sem consumidor. O consumidor ele precisa estar inserido dentro do mercado, dentro da lógica de mercado. A proteção do consumidor é essencial para qualquer sistema econômico, né? Porque senão não existe sistema econômico sem Sim. proteção do consumidor. E as operadoras, elas precisam entender que quando o consumidor busca o judiciário, é porque esse consumidor já tentou resolver o problema dele de diversas formas, né? Nenhum consumidor chega no meu escritório como a primeira opção, dizendo, olha, eu vim aqui porque você é a minha primeira opção para resolver o problema. Normalmente esse consumidor já procurou o corretor dele, esse consumidor já procurou a ouvidoria da operadora, muitas vezes já procurou a ANS e ninguém resolveu o problema dele. Às vezes nenhuma resposta ele teve. Nenhuma E aí ele resposta. chega no escritório do advogado realmente querendo aí sim judicializar, porque ele precisa resolver o problema dele. A gente está falando de saúde, né? Então, o que as operadoras precisam entender é que enquanto elas não tiverem um canal de comunicação claro com o consumidor dela e realmente um canal que consiga ouvir e dar a resposta adequada para o consumidor, esse problema inevitavelmente vai parar na justiça. Tem assuntos que eu não vejo estão gerando desgaste, não tem sentido nenhum e já faz muito tempo. Um deles é o aviso prévio de cancelamento, que claramente é uma cláusula abusiva de contrato, porque como que você segura um beneficiário por mais 60 dias quando ele está sinalizando uma dificuldade de pagamento e ele quer justamente não deixar débitos ou não quer ter problemas com a operadora para futuramente ele poder retomar o seu contrato. E aí você ser obrigado a ficar tanto com cobertura, mas também com pagamento de algo que na teoria a pessoa não consegue mais. Não entendo como os bastidores lá das operadoras, os diretores, gerentes, operacional, ou até mesmo o setor de precificação, como que eles não entenderam que isso ainda é prejudicial para o mercado como um todo e que financeiramente eu não sei qual que é o impacto que isso gera para a operadora. É falta de clareza. E esse é um assunto muito bem resolvido pelo judiciário hoje em dia, né? Até já existe uma ação civil pública do PROCON do Rio de Janeiro contra a ANS, transitada em julgado, né? É onde não cabe mais discussão, é um processo que não cabe mais discussão, que já reconheceu a abusividade dessa prática, tanto da exigência de aviso prévio de 60 dias, como também a exigência de multa por rescisão contratual antecipada, quando o consumidor tem ali um prazo determinado e pretende rescindir esse contrato antes desse período. A ANS ela já alterou a resolução dela por conta dessa ação, né? Então isso já não consta mais na resolução, mas as operadoras insistem em colocar essa previsão no contrato, né? E aí exigem tanto o aviso prévio para cancelamento do contrato, como também a multa, se apegando ao contrato, né? Como se essa ação civil pública não tivesse afetado o direito dela de colocar ali essa previsão no contrato. Mas o judiciário já reconheceu que isso é uma prática abusiva, né? Por mais que essa ação civil pública não tenha determinado a exclusão a nulidade dessas cláusulas contratuais, mas foi uma mensagem clara do judiciário dizendo que essa prática é reprovável, né? Essa prática é abusiva. Então, hoje, os consumidores que buscam a justiça, ou para afastar esses 60 dias de aviso prévio, ou para impedir uma multa por rescisão contratual, esses consumidores, na grande maioria dos casos, têm conseguido decisões favoráveis, né? Então, isso é um assunto já muito bem resolvido no judiciário atualmente, e eu também não entendo por que as operadoras insistem nessa prática, né? É algo que só gera desconforto e conflito, né? No final das contas. A ANS é um órgão que tem independente, mas que tem intervenção política. A gente pode esperar do nosso Congresso Geral algumas
ponderações sobre o mercado, apesar da gente já ter citado aqui, por exemplo, sobre a lei, ela já tem quase 30 anos. A nossa faixa etária de idade no Brasil subiu muito. A gente tem uma precificação até 59 anos, depois disso não se tem mais reajuste por faixa etária. E também entendo que a gente deveria existir, aí a gente vai ter um forte impacto com o Estatuto do Idoso, Uhum. que também preserva. Aí vai ter que ter debates, aí eu digo de congresso, para que a gente tenha mais faixas etárias, pelo menos mais umas duas, até uns 70 anos e dos 70 em diante, e na faixa etária inicial. O 0 a 18 anos também é um período muito longo. E a gente sabe que, naturalmente, as crianças nos primeiros meses, elas demandam de mais cuidados e mais atenção. Acredito que a gente deveria ter uma precificação também intermediária ali do 0 aos 5 e do 5 aos 18, ou talvez mais duas aí nesse montante. A lei, como bem citado, ela já ajusta quase que, se não a totalidade, 95% dos problemas do dia a dia. Mas alguns ajustes em relação às faixas etárias, talvez um debate sobre o Estatuto do Idoso, para a gente conseguir precificar isso em mais margens, seja um caminho para a operadora. O que o Congresso pode contribuir para o mercado em geral, tanto judiciário, como também para o mercado de vendas? Tá. Bom, assim, a ANS, ela é um órgão, ela é uma agência reguladora, né, uma autarquia especial, ela tem autonomia nas suas decisões e os seus dirigentes têm mandato fixo, tá? Então, em tese, ela não deveria receber influência política ou não deveria ser tão suscetível à influência política, mas de fato a gente sabe que existem influências, né, que com certeza tentam direcionar as decisões da ANS. Mas isso é natural, é próprio de todas as agências reguladoras e de mercados regulados, né? Então, mas a agência em si, ela tem autonomia nas suas decisões e suas decisões, em tese, têm que ser técnicas, né? Precisam ser decisões técnicas. O contrato de plano de saúde, ele está inserido no nosso ordenamento jurídico dentro de um contexto de várias leis, né? Então, a gente não tem apenas uma lei que regulamenta os planos de saúde. Nós temos algumas leis que regulamentam o plano de saúde. Então, nós temos a lei própria dos planos de saúde, a 9656. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que também se aplica aos contratos de plano de saúde. Nós temos o Estatuto do Idoso e nós temos também o Código Civil naquilo que essa legislação especial for omissa, tá? Além dos princípios constitucionais que, obviamente, se aplica nos contratos de plano de saúde. Então, assim, quando a gente vai interpretar um plano de saúde, uma cláusula de um plano de saúde, a gente tem que olhar sob a ótica de todo esse ordenamento jurídico, de toda essa legislação. Né? Então, isso é o que a gente chama de um diálogo ali entre as fontes, né? Um diálogo entre a legislação de forma que você harmonize os princípios e interprete a cláusula contratual à luz dessa legislação. Tá? Então, é dessa forma que judicialmente ou juridicamente se faz a interpretação de um contrato de plano de saúde. O que a gente tem hoje no Congresso são algumas tentativas de alteração da lei dos planos de saúde. Tá? Então, desde 2016, todos os projetos relacionados à saúde suplementar foram agrupados pelo Congresso Nacional, tanto projetos que tiveram origem no Senado como na Câmara, e esses projetos hoje eles tramitam em bloco. Tá? Então, tem um grande bloco de projetos de lei que pretendem alterar a lei dos planos de saúde. Já foram formadas duas comissões especiais, tá? Uma em 2017 e uma em 2021. Nas duas houve até a apresentação de um substitutivo, de um texto que previa ali a alteração da lei 9656, mas nenhuma dessas propostas foi votada. Agora, em 2023, esse bloco voltou a tramitar, né? Agora sob a relatoria do deputado Duarte Júnior, vocês devem ter visto aí ele tratando desse assunto, e ele apresentou no mês passado, em setembro, um texto substitutivo, né, uma proposta para alteração, e ele traz vários pontos, só que ele tem um viés muito mais voltado para a defesa do consumidor. Então, claramente, você vê ali um texto
que busca tentar solucionar várias questões que hoje são judicializadas, como a questão do reajuste dos planos coletivos, a questão da rescisão imotivada, né, a questão do descredenciamento. Então, tem vários pontos que ele tenta no texto trazer uma proteção maior do consumidor, até porque ele é uma pessoa que vem do direito do consumidor. Ele foi presidente do Procon, né, no estado dele, então ele tem esse viés mais de defesa do consumidor. Achei um texto interessante, né? Achei um texto que avança para a defesa do consumidor, mas é um texto que ainda vai passar por muito debate, muito diálogo, né? Agora, a questão dos reajustes por faixa etária, como eu disse, a ANS ela precisa, se for o caso, né, como agência reguladora ela tem essa competência, rever essa resolução das faixas etárias e colocar isso em debate, né, com a sociedade, para ver se realmente ela precisa alterar essa resolução que existe ou não. Nada impede que ela crie mais uma faixa etária entre os 0 e os 18 anos, nada impede que ela coloque reajustes acima dos 60 anos. A questão é que o Estatuto do Idoso, ele diz que o idoso ele não pode ser discriminado pelo plano de saúde com cobranças diferenciadas da mensalidade. Tá? Então, não necessariamente isso significa... Não necessariamente significa que o idoso não possa ter reajuste por faixa etária. Ele não pode ter reajuste excessivo por faixa etária. Que é não o que a gente nota, né? Não pode ter reajuste discriminatório, né? Então, se a ANS conseguisse, de alguma forma, regulamentar isso, de forma que houvesse aquela distribuição entre todas as faixas etárias, né? Aquela é chamado de... Isso é chamado de cooperação intergeracional, né? Que é quando os mais jovens pagam pelos mais velhos. Então, isso seria viável, mas a ANS precisa ter disposição para debater isso com a sociedade e verificar se é o caso realmente de alterar a regulamentação quanto a isso. Porque hoje as faixas etárias são regulamentadas por uma resolução da ANS, não pela lei. Né? Não existe uma lei que fala das faixas etárias. É uma resolução da ANS. Então a ANS tem competência para alterar a regulamentação, se for uma demanda do mercado, se for pertinente, se garantir a defesa do consumidor e a proteção do idoso, né? Então tudo isso tem que ser observado. Falando em Congresso ainda, eu acompanhei um pouco que o relator colocou, tem vários pontos importantes ali que são bem favoráveis a um todo, a gente equalizar algumas situações, são debates que a gente comentou aqui no começo, debates que já não faz mais sentido, já deveria ter sido resolvido. Mas acredito ainda que para melhorar esse processo todo, falta um pouco de interação também com as operadoras. Não escutando também as dores do que a operadora tem tido dificuldade para precificar, o porquê que tem sido com tanto reajuste, por que eles têm tomado medidas que não são cabíveis. Acho que essa ponderação, que acredito que eles vão chegar nesse ponto de escutar mais partes, mas essa ponderação entre as partes acho que vai trazer para nós uma tranquilidade nos próximos anos aí de... Precisa ver se as operadoras estão interessadas nesse debate, né? Ou se eles querem simplesmente barrar as alterações. Porque, assim, eu estive numa audiência pública aqui na Alesp, fui convidado para participar de uma audiência pública onde estava o deputado Duarte Júnior, que é relator desse projeto. Ele participou não só dessa audiência pública aqui em São Paulo, mas participou de outras audiências públicas por todo o país. E nessa audiência pública na Alesp, tinha apenas representante de uma operadora. Né? Uma falta de interesse. Então, quer dizer, as operadoras não compareceram, estavam ali vários consumidores com demandas, com insatisfações. As operadoras poderiam estar lá também para conversar, para dialogar, e não estavam, né? E isso se repetiu em outras audiências públicas que eu acompanhei. Então, assim, eu acho que o parlamentar ele fez o papel dele, né? Ele fez várias audiências públicas, ele abriu o debate. Agora, precisa ver se as operadoras estão interessadas nesse debate, né? Porque, de fato, o que a gente vê ali é uma intenção de avançar na defesa do consumidor,
né? Mas as operadoras não sei se querem dialogar nesse sentido, ou se querem simplesmente tentar barrar o avanço da legislação quanto a isso. Tenho certeza que a audiência está vendo o quanto complexo é o mercado de saúde. E você trouxe algo especial aí pra gente que fala sobre a caixa preta dos planos de saúde, é isso mesmo? É isso aí, olha, eu trouxe de presente para vocês. É o livro feito pelos advogados do escritório, A Caixa Preta dos Planos de Saúde. Aqui a gente trata de vários assuntos que são vários problemas, né, que são enfrentados pelos consumidores, consumidores de plano de saúde. Então a gente trata de questões relacionadas a negativas de tratamento, reajuste, rescisão, portabilidade, enfim, são vários assuntos e a gente tenta esclarecer aqui os direitos dos As consumidores. principais Fica como armadilhas. exatamente, fica como presente para vocês, Obrigado. para que, enfim, auxilie vocês no dia a dia também. Acho que a gente tem, nós na ponta, nós como intermediários da operadora, mas principalmente como responsáveis com o cliente, porque nós da Geração Saúde colocamos isso como premissa. Atendimento ao cliente. De forma clara, transparente e informativa. Isso tudo para a gente gera muito valor. Sem Porque dúvida. quando nós estamos numa conversa com o cliente, eu mostro todo o cenário do que está acontecendo, todas as informações e todos os pontos que podem acontecer, ele tem segurança em relação à nossa informação e a gente consegue naturalmente se manter no mercado e também ter uma alavancagem, crescimento de negócios, mas todos pautados em cima de premissas verdadeiras. A gente tem que ter como padrão sempre o cliente é minha prioridade. E eu não posso também ofender ou discriminar a operadora. Eu não posso ofender ou discriminar o advogado por ele ter feito uma liminar contra ou um processo contra a operadora, porque só chegou nesse momento porque foram várias tentativas. Sem dúvida. Então, tudo isso gera muito valor. E até contextualizando isso, a gente comentou sobre... Ele chega no escritório, em último caso. Algum tempo atrás, a gente sempre recomenda que não se gere custo para a operadora num processo de judicialização. Então, a gente faz alguns passos com o cliente. O cliente chega até nós com uma demanda de alguma negativa, algum problema que ele teve com o plano. A gente orienta sempre a reclamação através do saque direto na operadora. Sim. E a gente faz toda a assessoria junto com ele disso. Como que foram as respostas, como foram as tratativas. Uma resposta não adequada ou com falta de informação, a gente vai para um processo de ANS, através da NIP. Sim. Não precisa judicializar ainda, vamos tentar num outro formato, vamos buscar o órgão. Sim. E aí, muitas das vezes, antes que algo que a gente observava que a ANS responde esse cliente, tem o prazo de 10 dias, os caras deixam para responder no 9º dia, no 10º dia, e uma resposta que não leva a lugar nenhum, não dá direção, não tem verdade, não tem fundamento, e aí acaba que o cliente vai para o processo judicial. E é natural isso. Qual a segurança que o cliente tem, por exemplo, numa rescisão unilateral e ele num tratamento em andamento? Então, bom, eu acho assim, Thiago, primeiro, só voltando a esse primeiro ponto que você comentou, né, do papel do corretor. Acho que o corretor tem um papel importantíssimo, né? Boa. Principalmente nesse momento pré-contratual, na hora que o consumidor está escolhendo qual operador ele vai contratar, qual produto ele vai contratar, né? Acho que isso é importantíssimo. O corretor ele tem um papel ali de grande relevância, justamente para trazer esclarecimento, trazer luz, né, para o consumidor dos benefícios e riscos que ele vai assumir ao contratar um ou outro produto, uma ou outra operadora. Acho que esse papel do corretor é muito importante. E depois, no curso do contrato, o corretor no final das contas, o diálogo do consumidor com a operadora, né? Porque é o corretor que acaba tendo
um As acesso relações. maior dentro da operadora. É difícil o consumidor conseguir ter grandes acessos dentro da operadora, né? Ele acaba parando ali naquela primeira etapa do atendimento e recebendo um protocolo que normalmente não serve para nada. Mas o corretor não. O corretor muitas vezes ele consegue avançar nesse diálogo dentro da operadora. Então é muito importante. Com relação à rescisão, o que nós temos hoje, né, nos casos dos planos empresariais que sofrem rescisão imotivada, é uma decisão do STJ que diz que a rescisão imotivada, se acontecer, ela não pode deixar consumidores internados ou consumidores em tratamento de doença grave desamparados. Tá? Então, com base nessa decisão, hoje o judiciário entende que um plano empresarial, caso ele seja cancelado, a operadora ela é obrigada a manter o plano para quem está internado ou para quem está em tratamento, né? Tratamentos de doenças graves, tratamentos que são necessários para a preservação da saúde, da vida do beneficiário, até que esses beneficiários recebam alta definitiva. Então, o que a gente percebe hoje é que o judiciário ele tem dado essa proteção para quem está em tratamento, impedindo que a operadora faça justamente o que normalmente ela faz com a rescisão imotivada, né? Se livrar do doente. Tá me Porque, gerando custo, eu vou mandar ele embora. porque a rescisão imotivada ela só faz sentido, né? Porque assim, enquanto o consumidor está dando lucro para a operadora, por que que a operadora ela vai se desfazer daquele contrato, né? A rescisão imotivada ela só faz sentido em contratos onde tenham pessoas em tratamento, né? Então assim, senão a operadora não cancela. Que contrato você já viu ser cancelado que não tem gente em tratamento, né? Normalmente tem alguém ali que gera algum custo para a operadora. Então, nesses casos, o judiciário deu uma solução muito objetiva. Quem está em tratamento fica no plano até receber a alta definitiva, então a operadora não vai conseguir se livrar desse risco. E aí fica o alerta que a gente conseguiu reverter um caso lá no escritório, onde chegou a notificação de rescisão, e só que o cliente já tinha o diagnóstico do câncer. E já estava com a data prevista para fazer o primeiro procedimento. Ah, E aí a gente conseguiu, mesmo sem judicializar, através de NIP, detalhando todo o processo e colocando à disposição se precisasse os laudos médicos. Então eles mudaram, bacana. e aí é um ponto favorável, mas a gente precisa de mais ações como essa, né? Mas você Precisa de vê, mais olho clínico. a ANS não mudou a regulamentação dela, né? A ANS continua fechando os olhos para isso. A operadora que rescinde o contrato de forma imotivada não consegue nenhum amparo na ANS. Essa situação que você comentou, que a operadora reviu, né, uma rescisão de um caso onde tinha um beneficiário em tratamento oncológico, em tratamento ali para resguardar a saúde e a vida dele, isso possivelmente é reflexo da judicialização, do recado do judiciário dizendo que essa é uma conduta reprovável, né? Então a judicialização ela tem esse papel também, né, de fazer com que a própria prática melhore e que a própria regulamentação avance também. E quando a operadora deixa judicializar, a conta fica muito mais alta. Sem dúvida, porque aí entra todo o custo de processo. Ele pode postergar, mas vai pagar muito mais por tudo, né? Sim, até porque uma decisão, uma solução negociada com o consumidor, ela sempre vai ponderar os dois lados. Quando o judiciário dá uma ordem judicial, a operadora não tem o que negociar, ela tem que cumprir, né? Então aí ela não tem opção. E muitas vezes o custo para ela vai ser mais alto, né? Então, se a operadora tiver como ponderar melhor as situações e negociar com o consumidor, sem dúvida é um caminho muito menos custoso para ela, né? Agora, claro que a gente precisa entender que o bom senso e as práticas boas, elas têm que ser de todas as partes. Sem dúvida. Ouvi comentários em um bate-papo com a Fê na Saúde, e aí eu não sei até que ponto isso é de fato, mas quando se qualquer juiz pega um processo onde tem lá a sinalização de risco de vida, ele não quer participar disso, independente de qual que é o motivo, e ele acaba autorizando o processo a ser feito, o procedimento a ser feito, sem ver o detalhamento todo do porquê. Eu não compartilho disso. Acho que é uma afirmação genérica, sem propósito, né? A gente Boa. precisa pegar o caso específico,
para entender o que motivou a decisão do juiz. Até porque o juiz é obrigado a motivar a decisão dele, dizer por quais fundamentos ele está tomando aquela decisão. E o judiciário é muito atento a essas questões, né? O judiciário enfrenta, enfim, a judicialização de plano de saúde é uma das maiores judicializações que a gente tem hoje no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo julga muito mais ações contra planos de saúde do que contra o SUS, né? Então, os juízes estão muito acostumados com o tema. Falar isso, eu acho que é até desrespeito com o judiciário. O judiciário ele é muito atento a essas questões, né? O judiciário não permite fraudes, não permite situações abusivas pelo consumidor, né? Assim, eu desafio alguém me trazer uma decisão judicial que o juiz determinou que a operadora arque com um tratamento experimental ou arque com um tratamento estético. Não tem, entendeu? O judiciário ele sabe como decidir as questões. Então eu acho que tem um despropósito nesse comentário. Boa. Eu não vejo dessa forma, eu vejo o judiciário ao contrário, muito atento às situações e, quando necessário, ele realmente garante a defesa do consumidor, né? É dessa forma que eu tenho visto a atuação do judiciário. A gente vai dar uma pausa em relação ao assunto e eu vou colocar aqui, a gente tem um quadro que é para dar uma amenizada nesses assuntos judiciários e até para o cliente, Joia. que é uma frase polêmica. E aí, claro que eu busquei uma frase que vai de acordo com a sua atuação e é de um artista, de um ator. Então a gente sabe que talvez não seja a mais acertada, mas vamos lá. Qual a sua consideração sobre isso? Um advogado fará de tudo para vencer uma causa, às vezes ele até mesmo dirá a verdade. Né, eu acho que o advogado ele tem que atuar dentro da ética, né? Ele, obviamente, vai fazer de tudo que estiver dentro da legalidade do seu alcance para defender o direito do consumidor, do seu cliente, né? Não necessariamente um consumidor, mas o direito do cliente. Mas eu acho que o advogado ele tem um dever ético de manter a lealdade, manter, enfim, o, não mentir em juízo. Acho que isso fere a boa-fé processual aí que o advogado tem que manter, né? Boa, boa. Tem uma brincadeira também que é transformando uma palavra em 3. Vou te dar um exemplo. Se eu falar saúde, você me dá prevenção, cuidados, segurança ou vida. Então, transforme uma em 3. E aí eu trouxe 3 palavras especiais. Espero que você me ajude. O que você tem para falar sobre fé? Fé? Olha, acho que fé tem muito a ver com esperança, né? Com lealdade também. E eu acho que fé, enfim, com positividade. Boa. Família. A família é base, família é amor, né? E família, eu acho que enfim, é o mundo, né? Boa. O mundo. Advocacia. A advocacia, para mim, é paixão, é essencial. Boa. E é propósito, né? Propósito Legal. divino. Então vamos voltar aos assuntos polêmicos. Vamos lá. Ou, melhor, informativos. Durante as últimas eleições, a gente observou que teve, até de uma forma muito rápida, a votação e decisão sobre o rol exemplificativo. Tá. A gente estava num período vulnerável, que é um período que não é adequado se fazer uma votação de tamanha expressão, mas aconteceu e foi para frente. Sim. Qual a consideração entre a mudança do rol taxativo e o rol exemplificativo? Olha, vamos lá. Eu acho que, na verdade, a gente tem que ver a aprovação dessa lei dentro do contexto, né? A gente tinha o judiciário já com uma jurisprudência pacificada, no sentido de que o rol era exemplificativo, né? Isso tanto no Tribunal de Justiça de São Paulo, né, que é o maior tribunal do país,
e que é o estado que concentra a maior cobertura de plano de saúde, como no próprio STJ, né? O próprio STJ tem inúmeras decisões dizendo claramente que o rol da ANS é exemplificativo. Isso até 2018. E em 2019, uma das turmas do STJ, a quarta turma do STJ, mudou o entendimento para dizer que o rol não poderia ser interpretado como exemplificativo em uma determinada situação. Isso passou a gerar uma divergência dentro do próprio STJ, né? Porque a quarta são duas turmas que julgam plano de saúde no STJ, a terceira e a quarta turma. A quarta turma passou a entender que o rol não era exemplificativo, e a terceira manteve o entendimento de que sim, era exemplificativo. Isso passou a gerar decisões conflitantes dentro do próprio tribunal. Até que em 2022, o tribunal parou para analisar isso de forma a unificar o entendimento, e aí se firmou o entendimento de que o rol era taxativo, tá? Isso pelo STJ. Isso mudou completamente, né? Foi uma guinada na jurisprudência que foi construída ao longo de muitos anos. E esse projeto de lei veio como uma reação clara a essa decisão da STJ, né? Então, com um apelo popular muito grande, uma cobertura da mídia muito grande, isso fez com que, de fato, o projeto ele tramitasse numa velocidade muito grande e fosse aprovado, né? Com um grande apoio e tudo mais. Eu acho assim, isso é próprio, é natural de um sistema democrático, e essa tensão com relação à cobertura não é uma jabuticaba, né? Não é um problema só do Brasil. Todo o sistema de saúde tem tensão com relação à cobertura, né? De um lado você tem o usuário querendo ampliar a cobertura, e do outro lado você tem o pagador tentando restringir a cobertura. Isso acontece em qualquer país. Estados Unidos passa por isso, Sim. né? O Canadá passa por isso. Então, a gente não tem aqui uma situação diferente do que a gente vê no resto do mundo. Agora, isso não é um ponto final, né? A gente não tem um desfecho final sobre o assunto. Eu acho que outras coisas ainda devem acontecer, mas eu acho que o que teve hoje, né, o que a gente tem hoje com relação a essa lei, a 14.454, que foi aprovada, é um restabelecimento daquele entendimento que existia de que, olha, o rol ele é uma referência básica. Se você tiver algum tratamento que não está no rol, mas que atenda a determinados critérios, ele também tem que ser coberto. E aí vai precisar de uma análise caso a caso. Agora, eu não vejo, o grande problema disso, acho que não está na legislação, né? O grande problema disso é a falta de capacidade das operadoras de examinar caso a caso, né? Porque até hoje, mesmo com essa lei em vigor, né, mesmo com essa previsão, até hoje o que a gente vê as operadoras é basicamente batendo carimbo. Tá no rol, não tá no rol, né? Então você pede um tratamento para a operadora, tá no rol? Tá. Atende adult? Atende. Então tá aprovado. Se não tiver no rol ou se não atender adult, Deixa ele brigar. recusa. E a operadora, mais uma vez, para de analisar a situação, a necessidade específica daquele consumidor, né? Para de ouvir o consumidor. Às vezes, o tratamento que ele está pedindo pode ser até menos custoso do que o que está no rol. Mas só por não estar no rol, a operadora recusa. Então, aí eu acho que falta, mais uma vez, o diálogo que deveria existir entre operadora e consumidor. E interessante porque, assim, eu fui convidado para participar do debate no Senado. Eu estive lá no Senado quando foi antes de ser votado o projeto de lei. As operadoras estavam lá no Senado, foram ouvidas, tá? Então, assim, acho que teve um debate, sim, né? A Fena Saúde estava, a Abrange estava, os representantes de várias outras operadoras estavam, e os próprios representantes das operadoras disseram que realmente eles, por muitos anos, estiveram fechados para esse diálogo e que eles queriam retomar esse diálogo com o consumidor. Eu achei até um ponto interessante que eles colocaram. Achei até que eles tinham ali uma vontade genuína de ter um diálogo sério com os consumidores sobre cobertura. Mas na prática a gente não vê isso, né? Na prática o que a gente vê é a operadora simplesmente batendo carimbo se está no rol
está Ou não. autorizado, se não está no rol, está recusado, e o consumidor ele não tem como levar a necessidade específica dele para a operadora, né? E agora eles têm mudado bastante a comercialização para modelagem com coparticipação. Isso é uma sinalização clara do mercado, uma incidência que talvez aqui em São Paulo, principalmente, a gente não tinha com grande efetividade. Em outros estados sempre se funcionou assim. Algo que talvez faça mais sentido para todas as partes. E quando a gente cita outros países, a gente nota que a saúde é realmente algo muito complexo de se tratar. Mas se a gente colocar talvez uma limitação, um teto para saúde suplementar, principalmente, que é a saúde privada, ela colocar que todos os procedimentos sejam aceitos e a gente colocar um limitador, porque a gente sabe que o seguro, assim como a saúde, trabalha com mutualismo. Então 10 paga para um usar. Quando se quebra essa cadeia, prejudica talvez a operação como um todo. Se a gente colocar, talvez, estabelecer um limite de 2 milhões de reais ou 1 milhão de reais para um tratamento por beneficiário, será que não é um caminho também? Eu acho complicado você colocar limite, né? Eu não sou contra a coparticipação. Eu acho que a coparticipação ele é um instrumento interessante. Só precisa tomar cuidado para que a coparticipação não impeça o acesso, né, ao tratamento. E a coparticipação ela não pode ser tão cara a ponto A ponto de, da pessoa não querer fazer porque de não vai ter como impedir o pagar. acesso da pessoa ao tratamento. Então, acho que esse é um aspecto, né? Isso está até numa resolução do Consul lá de trás. Mas eu acho que limitar o tratamento pelo custo, isso é um pouco arriscado, né? Eu acho que isso pode, enfim, limitar tratamentos importantes, às vezes até para resguardar a vida de uma pessoa, né? Um transplante, por exemplo, pode facilmente ultrapassar um determinado Sim. valor e ele é um tratamento que não é experimental, é um tratamento reconhecido pela comunidade médica, é um tratamento extremamente necessário, às vezes a última opção do paciente. E, enfim, isso tem que estar dentro do risco das seguradoras. Agora, o que eu pondero é que, assim, as seguradoras não estão expostas a qualquer risco, né? A gente tem, enfim, portas de entrada de tecnologia. Então, a Anvisa é uma porta de entrada de tecnologia, né? A Conitec, que é a que faz a avaliação dos procedimentos do SUS, é uma porta de entrada de tecnologia, né? E a própria ANS é uma outra porta de entrada de tecnologia. Então, os tratamentos que são exigidos na justiça normalmente são tratamentos que já estão no nosso sistema de saúde, já são reconhecidos pela comunidade médica, já tem aprovação da Anvisa, muitas vezes já foram incorporados pela Conitec. Então, quer dizer, são tratamentos que são reconhecidos pela comunidade médica como tratamentos efetivos, tratamentos necessários, né? Tanto que, por exemplo, aquela situação que nós tivemos alguns anos atrás da pílula do câncer, Sim. né? Uma pílula que surgiu, que era produzida numa unidade da USP e tudo mais, começou a ter uma judicialização grande quanto aquilo, para ter acesso àquela pílula do câncer. O judiciário rapidamente barrou isso, né? Falou assim, não, peraí, isso aí é o quê? É um medicamento? Não, não é. É uma substância. Não foi reconhecido como medicamento, é algo experimental, não passou por nenhum teste clínico. Então, acabou. O STF deu uma ordem e falou, para todos esses processos e essa pílula do câncer não vai ser fornecida para ninguém ao custo seja do Estado ou dos planos de saúde. Então, assim, eu acho que o judiciário ele não submete os planos a qualquer risco. Ele entende que, existindo um tratamento reconhecido, eficaz, registrado e que é necessário para o paciente, é recomendado o paciente para um médico, aí sim o plano teria a obrigação de cobrir, né? Quando então a gente escuta a citação de eu preciso de um tratamento experimental e só conseguir através da judicialização, não é uma verdade que ele vai conseguir. O experimental não, né? O experimental é aquele que ainda não passou por testes clínicos, é aquele que a comunidade médica ainda não aceita como um tratamento seguro, eficaz. Esses tratamentos não são, o judiciário, assim, não vi até hoje
o judiciário determinar que o plano de saúde cubra um tratamento com essa característica, tá? Diferente do off-label, que às vezes os planos de saúde tentam dizer que o Que é uso do experimental. medicamento, o medicamento às vezes é registrado para uma doença e o médico, com base em estudos científicos, recomenda esse medicamento para outra doença. Mas é um medicamento cuja segurança já foi reconhecida, comprovada, é medicamento já registrado, mas que o uso é para outra doença. Isso é um uso off-label, inclusive permitido pelo CFM. Isso não é experimental. São coisas diferentes. Legal. Ouvi sobre uma medicação caríssima, uma das maiores do mundo, se não me engano, Zolgensma. Sim. Isso tem gerado burburinhos aqui no Brasil, mas a gente sabe que são casos muito esporádicos. Até os chamados lá, pode ser até um outliers lá. Mas o que isso impacta ou não impacta? Olha, a demanda por esse medicamento é tão baixa, até o custo dele é alto justamente por isso, né? Porque é um medicamento para uma doença rara, então o laboratório, o que dizem é que o laboratório não consegue diluir o custo dele numa grande população. É uma população muito específica, muito reduzida, e então é um medicamento que acaba tendo um custo mais alto. O Zolgensma, ele foi muito requisitado para o SUS, né? Então já tem muitas pessoas que utilizam esse medicamento pelo SUS, e já ouvi alguns casos, poucos, contra plano de saúde, mas são casos tão esporádicos, assim, são situações tão... são exceções, né? São situações tão raras, até por conta de ser uma doença rara, que assim, eu não imagino que isso vá causar um grande impacto para os planos de saúde, para a saúde suplementar, né? Acho que o ponto principal é que nós temos uma concentração muito grande em 5 operadoras. Praticamente 70% da comercialização no mercado está na mão das 5 maiores. Sim. O restante briga por um mercado muito pequeno. E quando uma operadora menor tem um impacto como esse, geralmente é um descontrole total ou até mesmo uma falência de uma menor, uma medicação de 7 milhões de reais. Não dá também para a gente imaginar que a pessoa tenha o plano bom, ou o mais famoso, ou o mais conhecido, ou o mais conceituado, né? Não dá. Eventualmente, esse beneficiário pode estar dentro de uma operadora pequena, né? Mas são situações que vão ter que ser analisadas caso a caso. Assim, eu não soube de nenhuma situação dessa. Pelo menos no nosso escritório não apareceu, assim, nenhuma situação de um beneficiário que precisasse de uma medicação custo desse, com uma operadora muito pequena, que gerasse um desequilíbrio para a operadora, né? Isso eu não cheguei a vivenciar. Mas eu acho que a gente está falando de uma situação muito excepcional, né? Boa. É uma doença rara, que atinge uma parcela tão pequena da população que, enfim, aí eu acho que entra dentro do risco mesmo. Boa. Aproveitar esse momento, te dar liberdade para você falar de forma não técnica, agora nesse momento, como usuário, ou como o que você vê. O que significa o mercado de plano de saúde? Olha, eu acho assim, a saúde suplementar no Brasil, ela atingiu um nível de importância muito grande, né? A gente tem, nosso país é um dos únicos países que tem um sistema público universal e, ao mesmo tempo, tem uma saúde suplementar com serviços duplicados, né? Que presta os mesmos serviços que o SUS, mas com uma abrangência tão grande, né? Atendendo aí um quarto da população praticamente. Isso. Então, a saúde suplementar no Brasil ela tem uma importância muito grande. E eu acho que as operadoras precisam se dar conta dessa importância delas, né? E começar a dar ouvidos para o consumidor, dialogar melhor com o consumidor, criar canais mais efetivos de comunicação para o consumidor, né? Acho que isso falta diálogo. E a ANS, como agência reguladora, ela precisa garantir mais transparência para o setor, né? Eu acho que isso é muito importante. A ANS ela ainda não exerce um papel relevante para reduzir os conflitos que existem. Eu acho que a ANS tem sua importância, a ANS já exerceu papéis importantes, mas eu acho que com relação a esses conflitos envolvendo consumidores e planos de saúde, a ANS ainda não soube atuar de forma efetiva para cumprir o seu papel.
né? Então, acho que ainda eu vejo a saúde suplementar ainda com necessidade de grandes avanços pelas práticas das operadoras e pela atuação regulatória da ANS. Show de bola, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. A gente chega no momento de agradecimento. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho certeza que a gente está entregando informação importante. Nós, da Geração Saúde, a gente tem esse compromisso de buscar orientação para entregar para o cliente final uma contratação adequada, um novo contrato de uma forma muito tranquila e transparente. Obrigado e obrigado Geração X, Grupo PEX, pelo apoio, pelo suporte, por toda a informação e a disposição de vocês. E é o seu momento. Legal. Aproveita e fala também da Vilhena, os canais de comunicação, como conseguir acesso a vocês. Bacana. Bom, Thiago, antes de mais nada, eu que agradeço a oportunidade, né, de vir aqui esclarecer alguns pontos. Enfim, eu faço isso já há muitos anos, é um prazer, é uma paixão que eu tenho. Então foi muito gratificante ficar aqui esse período conversando sobre a regulação dos planos de saúde. Eu quero deixar à disposição, né, o Vilhena Silva Advogados é um escritório especializado na área da saúde, além de atender consumidores de planos de saúde, pessoa física ou pessoa jurídica, a gente também tenta divulgar o máximo de informação possível, né, para que o consumidor se aproprie do seu direito e exija o cumprimento né, das obrigações das operadoras e a proteção do seu direito. Então, o Vilhena Silva está presente em todas as redes sociais, né, tem o site do Vilhena Silva que a gente disponibiliza muito conteúdo, estamos no Instagram, Facebook, YouTube. Podem acessar, seguir o Vilhena, que a gente vai sempre disponibilizar o conteúdo com a maior qualidade possível. Show de bola. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Galera, segue nosso canal, curte aí, compartilha, que é importante para que a gente continue entregando relevância para vocês. Valeu!